Olá, meus amores. Vamos para mais uma história impactante. Essa é a história de Alice, uma mulher guerreira, casada, 7 anos com Ricardo. Eles têm 2 filhos, Caleb, de 5 anos, e Sara, de 1 ano. A vida deles não era fácil. Ricardo trabalhava em uma grande empresa, mas não ganhava muito bem, pois não tinha ensino superior. E sempre reclamava com Alice que precisaria fazer uma faculdade para melhorar a renda da família que estava começando. Nessa época, eles tinham apenas Caleb, que ainda era um bebê. Foi quando Alice resolveu apoiar Ricardo e disse a ele que ela iria ficar com as despesas da casa e da criança, para que ele possa pagar a faculdade e depois ele ajudaria a fazer a dela. Alice tinha sonho de fazer faculdade de Direito. Feito esse acordo, Ricardo iniciou sua faculdade de contabilidade. Ele realmente era muito bom com números. Alice, para cumprir sua parte no acordo, fazia faxinas durante o dia e à noite vendia salgado na esquina de sua casa. A sua vida não era fácil. Sempre acordava às 4 da madrugada para fazer os salgados e os congelava para fritar somente quando ela chegava das faxinas. Seu filho ficava com a mãe dela e assim o tempo foi passando e nasceu a pequena Sara. As coisas foram ficando mais difíceis, principalmente quando a empresa que Ricardo trabalhava começou a demitir funcionários devido a uma crise que o país estava atravessando. E Alice teve que custear até a faculdade dele. Porém, Alice não reclamava. Ela vivia na esperança de um futuro próspero, ao lado de Ricardo e seus filhos. Passados anos, Ricardo finalmente vai se formar. A partir daqui, a vida de Alice é só decepção. Certa noite, Alice chegava em casa cansada. Enquanto Ricardo dormia, o celular estava carregando na mesinha ao lado e começou a apitar, chegando notificação de mensagem. Alice foi verificar o que se tratava, quando leu a mensagem que dizia: "Já tô em casa, amor. Durma com os anjos e amanhã será nosso grande dia. Te amo. Não esquece de apagar a mensagem para a coroa não ver." Alice não estava entendendo nada. Essa mensagem foi como uma bomba em seu estômago. Ela tentou entender e começou a vasculhar a bolsa de Ricardo e encontrou um convite destinado aos alunos que iriam se formar. A data era exatamente o dia seguinte. Alice ficou incrédula no que estava vendo. Não é possível que ele me esconderia algo tão importante para nós dois. E que mensagem foi essa? Será que ele está me traindo? Ela se perguntava. Alice passou a noite em claro e decidiu não falar nada. No fundo, ela ainda não queria acreditar. No dia seguinte, ele saiu e não falou nada para Alice. E ela, por sua vez, se manteve calada e também foi trabalhar. No trabalho, ela falou para a patroa dela o que havia acontecido e a sua patroa falou para ela ir no local da formatura e fazer uma surpresa a ele. Assim, Alice o fez. O salão da formatura estava lotado. A música alta, os flashes das câmeras, os abraços e brindes. Alice estava ali, entre os desconhecidos, o coração disparado, o estômago revirado. Não deveria estar ali, mas uma mensagem no celular do marido fez com que pegasse o primeiro ônibus e atravessasse a cidade até aquela formatura, onde supostamente ele se tornaria o homem que ela ajudou a construir. Mas ao chegar na porta, um segurança barrou sua entrada. "Desculpe, senhora, só entra com ingresso." Ela não tinha ingresso, não fora convidada. Alice ainda tentava argumentar, quando viu seu marido no meio da multidão. Ricardo estava de terno, um sorriso de orgulho nos lábios, segurando uma taça de champanhe. Ao lado dele, uma mulher deslumbrante segurava seu braço como se fosse a dona do mundo. Eles brindavam juntos. Ela ria, ele a beijava. Alice sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mas o que realmente destruiu qualquer resquício de esperança foi o momento em que os olhos de Ricardo encontraram os dela. E ele simplesmente desviou o olhar, fingiu que não a conhecia. Naquela mesma noite, ele ligou, sem rodeios, sem hesitação, sem culpa. "Alice, não dá mais. Eu me apaixonei por uma mulher de verdade. Quero
o divórcio. Ela desligou o telefone sem responder. Sentou-se no chão da cozinha e chorou até não ter mais forças. A vergonha, a humilhação, a dor de ter sido descartada como algo sem valor a esmagavam. Pensou em acabar com tudo. Mas então, um choro de bebê a despertou. Sua filha precisava dela. Seu filho precisava dela. Ela ainda existia para alguém. Foi sua amiga Karina quem a arrancou daquele abismo. Apareceu em sua casa sem avisar. A puxou pelos braços e a levou para um restaurante, para distraí-la. E então, o destino, com sua ironia cruel, lhe proporcionou um reencontro. Ali, na mesa ao lado, Ricardo e sua amante desfrutavam de um jantar romântico, rindo, trocando carícias. Karina viu o brilho assassino nos olhos de Alice. "Amiga, por favor!" "Tenha calma." Mas já era tarde. Alice se levantou e foi até a mesa deles. Ricardo olhou com desdém. "O que você quer aqui?" Ela sorriu friamente e, sem dizer uma palavra, pegou a garrafa de vinho da mesa e despejou na cabeça da amante. A mulher gritou, se levantando, mas Alice foi mais rápida. Um soco bem dado a fez cair sobre a mesa. Ricardo tentou segurá-la, mas Alice girou o braço e acertou um tapa estalado no rosto dele. "Isso é por tudo que você me fez passar." O restaurante inteiro parou para assistir ao espetáculo. A amante, encharcada, gritou, "Você é louca!" Alice se aproximou, pegou o celular da mulher e, diante de todos, leu a mensagem que ela enviou para Ricardo. "Oi, amor, já cheguei em casa. Durma com os anjos. Amanhã será nosso grande dia. Te amo." Não esquece de apagar a mensagem. Não deixa a coroa ver. O silêncio foi absoluto. Alice olhou para Ricardo, agora pálido. "Você não precisa pegar suas coisas. Vou jogá-las no lixo hoje mesmo." E foi o que fez. Os anos passaram. A dor virou combustível. Alice trabalhou, estudou, criou os filhos e se formou em direito. Com o mesmo fervor que um dia dedicou a ajudar um homem ingrato, ela agora dedicava à sua carreira. 9 anos depois. Ela entrou no tribunal de cabeça erguida, vestindo a toga de juíza. O julgamento começaria. O réu estava sentado no banco dos acusados. Ricardo, os olhos dele se arregalaram ao vê-la. Alice respirou fundo. Seu coração batia forte, mas seu rosto era uma máscara de gelo. Ele estava ali, acusado de corrupção, mas ela sabia a verdade. A mulher por quem ele trocou sua família, sua amante de longa data, havia armado tudo e jogado a culpa nele. Ele merecia justiça, mas também merecia pagar pelo que fez com ela. Alice bateu o martelo, olhando-o nos olhos. O tribunal está em sessão. E naquele momento, ele soube, a mulher que ele desprezou agora tinha o destino dele nas mãos. 2 dias após o julgamento, já passava das 7 da noite quando Alice saiu do fórum. O vento frio cortava seu rosto, mas nada gelava mais do que a lembrança daquele dia. Ela o inocentou, não por ele, mas porque era justa, porque nunca seria como ele. Mas a verdade é que, quando bateu o martelo, sentiu que uma parte dela ainda estava presa no passado. Nas noites em claro, nas faxinas, nos salgados fritando na madrugada para garantir o dinheiro do leite. Ricardo foi solto naquela tarde, mas Alice sabia que a maior sentença da vida dele ainda estava por vir. Quando estacionou na frente do pequeno apartamento onde ele estava hospedado, ficou por alguns minutos parada no carro, encarando o volante. Isso não é vingança, isso é libertação. Ela repetia essa frase, tentando se convencer. Ela respirou fundo e desceu. A porta se abriu depois da segunda batida. Ricardo ficou imóvel ao vê-la, como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim te libertar." Ela sorriu frio, da sua própria mentira. Ele abaixou a cabeça, mas abriu caminho para que ela entrasse. O apartamento era pequeno e sem vida, exatamente como ele agora. Resmungou, baixinho. Alice ficou no meio da sala, os braços cruzados, os olhos fixos nele,
Eu te inocentei, porque eu sou justa, porque aprendi o valor da honestidade, esfregando o banheiro de gente rica enquanto você dormia até o meio-dia. Ricardo fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma lâmina rasgando sua alma. Eu lavava roupa de estranho, fazia faxina, fazia salgado de madrugada, enquanto você dizia estar cansado da faculdade. Lembra disso, Ricardo? Ele assentiu, o rosto vermelho, mas não ousava olhar para ela. Eu não tinha dinheiro para comprar um sapato decente, mas todo mês eu guardava o pouco que sobrava para você pagar os livros. Sabe quantas vezes eu comi pão seco para você ter marmita? Ricardo começou a chorar. Alice, por favor, cala sua boca, ela gritou, fazendo-se encolher como um menino assustado. Ela se aproximou devagar, as lágrimas brilhando nos olhos, mas a voz era firme. Você me trocou por uma vadia, que sabia muito bem que você era casado, e ainda teve coragem de dizer que se apaixonou por uma mulher de verdade. Ricardo caiu de joelhos, soluçando como alguém que sentia pela primeira vez o peso da própria desgraça. Eu fui um idiota. Eu era cego? Alice se abaixou na altura dele, seus olhos cravados nos dele. Cego não, Ricardo. Você foi cruel, foi egoísta e sabe o que é mais irônico? Se eu quisesse, eu teria te condenado. Eu poderia ter acabado com a sua vida com um único golpe do martelo, igualzinho você fez comigo. Ele levantou o rosto, os olhos inchados. Me perdoa, pelo amor de Deus, Alice. Me perdoa. Ela sorriu. Eu te perdoo. Os olhos dele brilharam por um segundo. Porém, eu nunca vou esquecer. Ricardo fechou os olhos, desabando de vez. Alice se levantou, ajeitou o cabelo, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. E só para você saber, essa coroa aqui virou juíza. Ricardo soluçou ainda mais. Vá embora, Alice. Por favor, vá embora. Ela sorriu, sentindo o coração finalmente livre depois de tantos anos. Já fui embora, Ricardo, naquele dia, na frente daquela formatura. Você que só está percebendo agora. E com passos firmes, ela fechou a porta, deixando para trás não só o homem que a destruiu, mas também a mulher que um dia precisou dele para ser feliz. A vida tinha dado voltas. E agora, Alice estava no topo. Se você ficou até o final, comenta a justiça. Por favor, não seja coração peludo. Se ainda não está inscrito, se inscreva. Aperte no sininho para o YouTube mandar notificação quando tiver vídeo novo. E deixe um like. Muito obrigada!